Olá, meus amigos do canal. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês. E o vídeo de hoje a gente vai novamente analisar um vídeo aqui de um canal cristão. O nome do canal é Momento com Deus e o vídeo em questão é A Parábola do Ateu e o Cristão. Está muito comum de você encontrar esse tipo de vídeos na internet. O canal não é muito grande, é um canal pequeno, porém ele está divulgando coisas sobre religião e coisas sobre ateísmo. E eu acho relevante a gente dar uma analisada nesse vídeo. E eu vou tentar responder esse vídeo e vamos ver o que ele tem para falar. E vamos analisar ponto por ponto, né? Que tipo de parábola é essa que esse rapaz aqui do canal ele pretende passar para os seus inscritos e para as pessoas que vão chegar nesse canal. Eu vou dar o play como de costume e nos momentos cruciais, nos momentos que eu achar que é relevante, eu vou parar e vou dar minha opinião. Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Bom dia, meu caro e amado e querido irmão e irmã. A graça e a paz do nosso bom Deus esteja convosco em mais um dia. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui em Campina Grande, Paraíba, para anunciar as boas novas do Evangelho, a mensagem de salvação do Senhor. Que Deus habite poderosamente e ricamente na sua vida, na vida de sua família, seus projetos, no seu empreendimento. Que a paz de Cristo esteja abundando sobre o seu ser e que você seja edificado com mais uma mensagem de vida da parte do Senhor. E que neste dia 25 de setembro de 2021, sejamos cada dia mais preenchidos do Espírito Santo de Deus, possamos confiar mais no Senhor, seguirmos e fazermos a sua vontade. Aqui, como sempre, aquela abertura padrão, né, dos religiosos, sempre falando sobre um Deus que eles afirmam que existe, mas assim, nunca consegue trazer nada, uma evidência que seja concreta, algo que mostre realmente que a existência desse Deus é possível. Apenas utilizando a fé, aquela velha abertura padrão, né? Que Deus vai abençoar, que Deus vai proteger, que Deus vai iluminar, que o Espírito Santo vai preencher essas pessoas. Só que a realidade é totalmente diferente do que o vídeo dele passa, né? A realidade está aí, ela massacra, ela bate, ela detona essas ideias religiosas, ela detona essas fantasias que canais religiosos, como o do meu amigo aqui, né, passa, né, essa ideia de que tem um Deus que vai proteger, que vai guardar. Isso aí cai por terra quando você puxa, quando você arrasta isso aí para a prática. A realidade é bem cruel. A realidade mostra que não há Deus nenhum protegendo, e muito menos Espírito Santo, né? Porque esse Deus aí que eles veneram, além de ser um Deus, ao mesmo tempo eles são três deuses diferentes, né? O Espírito Santo, aí tem o Deus Javé ou Jeová, o próprio Jesus, ao mesmo tempo eles são um só e depois são três, e aquela bagunça que ninguém compreende, né? Dizem que são monoteístas, mas tem um pouco de politeísta. Então você vê que eles sempre vão fazer isso, eles vão abrir os vídeos com essas coisas bonitinhas que tem na Bíblia, né? Vamos pegar umas partezinhas mais aceitáveis, partes que dá para a criança ver, e vão falar e vão tentar divulgar essas partes. Enquanto as partes mais cruéis, partes mais difíceis, partes antiéticas da Bíblia que esse Deus teria feito, isso aí eles não vão falar de hipótese alguma. E quando falam, vão passar aquele velho pano, né? Vão dizer que não foi bem assim, e os que morreram mereciam ter morrido. Então sempre vai ser dessa forma, né? Então aqui mais uma abertura padrão de um vídeo cristão, né? Continua sempre com aquelas velhas e velhas falácias. Novamente a falsa premissa, eles em nenhum momento eles aqui conseguem provar que o Deus dele existe, mas eles partem como fosse algo já provado. Mas a realidade está aí justamente para desmoronar com todas essas ideias religiosas. Eu peguei esse vídeo porque ele fala de ateu. Então, se ele fala de ateu, eu acho muito justo que a gente dê a nossa opinião, que a gente dê o nosso ponto de vista como ateu que eu sou. E hoje eu tenho uma mensagem com o tema: será que Deus realmente existe? Muitas pessoas têm essa dúvida em sua cabeça.
Muitas pessoas fazem esse questionamento. E eu vou trazer para vocês a conversa entre um ateu e um cristão. Essa é a parábola do ateu e do cristão. Certa vez um ateu se reuniu com um cristão. Então aqui, pessoal, já começa, né? Como vocês sabem que a grande maioria dos religiosos, eles não têm argumentos que sejam realmente plausíveis para debater com um ateu. Então eles inventam histórias. Então aqui é mais uma história dessa inventada, né? No qual ele vai tentar retratar um ateu, no qual esse ateu a gente não sabe quem é, o cristão a gente não sabe quem é, a cidade a gente não sabe onde foi, o país a gente não sabe onde foi, o continente e por aí vai. Então você vê que não tem informações, são só um belo dia um ateu, um belo dia um cristão, tá? Mas vocês percebem que todas essas histórias não tem fundo de verdade. Foi a mesma coisa que eu fiz naquele último vídeo que eu analisei, um pastor aí, que o pastor falava do ateu, né? E a mesma forma aqui, né? Vai ser uma história que não tem evidência nenhuma que isso ocorreu, mas ele vai contar isso para tentar justificar para o seu público, né? Para a galera aí que assiste o vídeo dele, vai achar isso maravilhoso. Mas eu já começo com esses questionamentos, né? Se isso ocorreu, ou se não ocorreu, por que você vai contar uma história aí, então, já que não ocorreu, uma história fictícia? Você quer falar do seu Deus, tentar provar o seu Deus com mais mentira? Já basta as mentiras que está contido no seu livro aí, que vocês consideram sagrados. E eles foram debater sobre a existência de Deus. E o ateu começou a fazer perguntas ao cristão. Como Deus era, como Deus age, como é esse Deus que ninguém vê, que ninguém toca, que ninguém sente a sua matéria, como é esse Deus que... Claro, é um questionamento válido, né? Vocês afirmam que há um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente e ainda é onibenevolente. São muitas características para um ser. E quando você tenta verificar esse Deus na prática, quando você tenta ali, você não vê nada, você não consegue evidenciar esse Deus de forma nenhuma. É um Deus que é incorpóreo, tá? Qualquer coisa que eu inventar e disser que é incorpóreo, também vai ter essas mesmas características. São uma característica que a gente nunca vai conseguir provar e nem experimentar. Então, por que eu tenho que acreditar numa divindade dessa? Uma divindade que está em todo local, mas que ninguém consegue experimentar? Então, para mim, como que isso pode existir? Você vê que quando a gente faz os questionamentos, se esse Deus está em todo local, ele é onipresente, deveria ser a coisa mais simples e mais fácil do mundo você constatar a sua existência. Você não precisaria se apegar em livros religiosos, se apegar à fé, e para poder ter essa ideia que Deus existe. Era para ser algo totalmente auto-evidenciável. E isso não acontece. Você não consegue evidenciar a divindade que vocês arrogam. E não é só coisa do seu Deus, não, meu amigo cristão. Isso vale para todas as religiões e todas as ideias de deuses. São deuses criados apenas na mente humana, mas que você não consegue evidenciar Deus algum. Por isso que a gente faz esses questionamentos e vocês não conseguem responder, porque vocês não têm prova, vocês apenas acreditam. A única coisa que vocês usam aí é a fé. E baseado em fé, qualquer coisa pode ser possível. Por quê? Porque a fé não prova nada. A fé é acreditar em algo sem evidência. Então, se eu quiser usar a fé para dizer que fada do dente existe, eu vou poder usar a fé da mesma forma que vocês usam a fé para dizer que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo aí, o Espírito pombo, né? O Espírito aí que teve a forma de um pombo, existe. Mas, na realidade, a gente não consegue constatar nada. Ninguém precisa ter fé para saber que o Sol existe. Você sabe. Foi auto-evidência. O Sol é auto-evidencial para a gente. Basta você sair num dia, ao meio-dia ou qualquer horário aí durante o dia, e você vai ver que está lá a estrela brilhando, emitindo calor. Os raios solares eles vêm, eles são importantes para a fotossíntese. Isso já está constatado pela ciência. Ele traz vitaminas para o nosso organismo. Agora, o seu Deus, a gente consegue evidenciar? Não, é apenas baseado em fé. Criou tudo do nada e o cristão ouvindo.
o ateu foi, levou o existencialismo para ele, mostrou sobre as teorias do Big Bang, da formação, as teorias da evolução, aonde o chimpanzé se tornou o homem. Aqui ele comete um erro, né? Um erro científico que eu nunca vi nenhum biólogo ou pessoas que estudam a biologia a fundo afirmar que chimpanzé ou que macacos se tornaram homens. Isso aí é um equívoco, né, que muitos religiosos cometem, mas a realidade é que existiu um ancestral em comum que deu origem tanto ao ser humano quanto a nossas espécies hoje de primatas, tipo chimpanzés, mas que não foi um macaco que teria dado origem, então, para o homem, né? Então você vê que isso é um equívoco, você tem que ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre a teoria da evolução. E há outro problema também, a teoria da evolução, ela não refuta a ideia de Deus. A teoria da evolução é algo que prova matematicamente que os deuses não existem. Não é isso, cara. A única coisa que a teoria da evolução está aí e não se prenda à palavra teoria, porque a palavra teoria na ciência tem um peso totalmente diferente do que uma teoria que a gente usa no dia a dia, no nosso vocabulário normal. Para ser considerado teoria é algo que tem que ser muito estudo. A todo momento tentam refutar essa ideia. A ciência todo dia tenta refutar essa ideia, mas eles não conseguem. Então, até o momento, a teoria da evolução é algo bem aceito. Mas, como eu ia falando, a teoria ela não refuta a ideia de Deus. Apenas ela diz que se a vida tende a evoluir. E isso a gente tem várias e várias evidências científicas, tem fósseis, então isso está bem tranquilo. E isso não fala sobre realmente a origem da vida, de como a vida surgiu. Então são coisas diferentes. A teoria da evolução diz que a vida tende a evoluir, mas ela não explica ali mais como funcionou e como veio a vida de fato. Então você vê que tentar bater na teoria da evolução para defender Deus é perda de tempo, porque ela não se propôs para isso. E quando a gente fala sobre a teoria da evolução, a gente refuta a ideia de Adão e Eva. Isso sim, a teoria da evolução refuta a ideia de Adão e Eva, porque vocês acreditam que Adão veio do barro e que a Eva veio da costela desse homem de barro. E por isso que vocês têm raiva da teoria da evolução, né? Porque o criacionismo fica em dúvida até para vocês. Mas tá aí, a teoria da evolução é isso. Não tem nada de tentar explicar como a vida realmente surgiu, mas que a vida ela evolui. E foi evoluindo, e o cristão ouviu. Depois de longas horas de argumentações do ateu sobre a questão da existência de Deus, o cristão olhou para o ateu e disse: agora eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. E o ateu olhou assim para ele e disse: você ainda não está convencido de que Deus não existe? Eu lhe mostrei tantas provas, tantas matérias, tantas coisas com evidência de que Deus não existe. E o cristão disse: amigo, eu te escutei por horas. Será justo você me escutar por apenas alguns minutos? Segundo aqui essa historinha dele aqui, né? Como eu já falei, que a gente sabe que isso não ocorreu, né? O cristão não respondeu nada, né? Ficou só calado ouvindo, né? Então ele não responde. E o ateu disse, confiante: pode falar, eu não vou mudar a minha opinião sobre a questão de Deus. Deus é um fruto imaginário em que vocês cristãos fracos criaram para poder ter uma dependência de algo que não existe. Aqui eu concordo em parte. Ele fala cristão fracos. Isso está generalizando. Nem todo cristão é fraco. Tem cristão aí muito forte e boa pessoa e gente boa. Agora, na segunda parte eu concordo. A ideia religiosa, a ideia de um Deus, é só criação da mente humana. É uma mentira que foi criada para confortar as pessoas, para que as pessoas consigam suportar a realidade que espera, cara. A realidade que espera todos nós, seres humanos, é que um dia todos nós iremos morrer. E muitas pessoas elas não conseguem aceitar essa ideia, então para elas é melhor acreditar que quando morrerem vão ter uma vida eterna, vão ter uma segunda chance por toda a eternidade do lado de um amigo imaginário. Mas isso só mostra que as pessoas elas têm medo,
do desconhecido, elas têm medo do destino que nos espera. Por isso criam fantasias fofinhas, bonitinhas, para se apegarem. E também criam as fantasias piores, né? Aquelas fantasias terríveis de que se você não acreditar no seu Deus, lá no mesmo Deus que eu, aí você vai pagar no inferno, você vai ser torturado, você vai queimar no lago de fogo eterno, de enxofre, de ranger de dente, de tortura. Então, da mesma forma que eles criam a mentira confortável, eles criam a punição terrível, que é para atrair as pessoas para essa mentira, né? Mas que não há evidência nenhuma. Eu, como um ateu, como uma pessoa mais racional, eu não vejo motivo nenhum para eu acreditar nessas suas fantasias. Eu não vejo motivo para eu me tornar crente nessas ideias. Não tem evidências. Então, vamos viver a realidade que a gente tem. A gente sabe que tem só uma vida. A gente sabe que morreu, acabou. Morreu, ninguém ressuscita. Morreu, ninguém volta. Diferente dos livros, do seu livro religioso aí, do seu livro de fantasia, que a pessoa morre e ressuscita. Que ossos humanos têm o poder de ressuscitar cadáveres. E na nossa realidade você não vê nada disso acontecer. De homem que cura cego, cuspindo em um barro e jogando nos olhos dele. Quem consegue fazer isso, cara? Então você vê que são apenas fantasias, narrativas fantasiosas, para dar aquele ar, aquela mentira, para dar aquele conforto psicológico para a grande maioria das pessoas. O medo da morte explica muito bem por que é criado esses paraísos, por que é criada a tal vida eterna. Eu prefiro crer naquilo que é real. E o cristão disse, está certo. O cristão olhou para o ateu e disse desse jeito: disse, meu amigo, você já parou para pensar se um dia tudo o que você acredita estiver errado? Se um dia você morrer e estiver na presença de Deus, sob o julgamento de Deus, e você descobrir que tudo aquilo que você acreditou é uma mentira. Aqui ele inverte, né? Ele diz que quem está acreditando é o ateu. Sendo que é a inversão total aqui do assunto, né? Quem usa fé para acreditar em algo são os religiosos. O ateu já é a descrença nesse Deus. Então, se um dia a gente morrer e acordar, igual vocês estão falando, perante esse Deus e for o Deus cristão, cara, aí sim, aí nesse dia nós iremos questionar esse Deus, cara. Porque se for o Deus que está na Bíblia, ele vai ter que ouvir a gente, porque ele é um Deus totalmente antiético, um Deus totalmente cruel, um Deus totalmente terrível. E já que ele é antiético, nada garante que ele vai te dar um tratamento adequado. Se esse Deus que vocês defendem é um Deus bom, vocês enchem a boca para dizer que ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso, e ele cria uma realidade, ele cria um mundo igual esse que a gente vive, um mundo cheio de miséria, desigualdade social, sofrimento desnecessário. E mesmo assim, vocês veneram esse Deus porque vocês têm medo de ser punido por ele. Se a gente um dia chegasse frente a frente e realmente ele existisse, aí era a hora da gente fazer questionamento para esse Deus, porque ele é um Deus antiético. E lá ele não merecia mesmo a gente seguir. A gente não deveria adorar um Deus que é descrito como é o Deus da sua Bíblia, cara. Então, se vocês provassem que seu Deus existe, e a gente morresse lá, sei lá, e fosse ao encontro dessa divindade, aí era a hora da gente jogar na cara dele, esfregar na cara dele o qual mal e o qual antiético esse Deus foi criando, projetando uma realidade tão terrível como essa. Então, cara, sinto muito, cara, mas é melhor a nossa ideia, é melhor o nosso posicionamento, porque a gente não compra ideias de deuses, não há evidência, então não tem motivo para eu acreditar no seu Deus. Ah, quando tu morrer, eu morrer, só a gente vai saber quando morrer. Agora, e se for o contrário, e se for você, tudo que você acreditou também na sua vida também não acontecer? Aí você vai dizer, não vou perder nada. Claro que vai perder, cara. Você vai perder tempo, porque o tempo que você se dedica a essa divindade na sua vida é um tempo que nunca mais você vai recuperar. Você já parou para pensar a quantidade de horas que você perdeu indo para cultos, para igrejas, para vigílias, fazendo jejuns, e pior, financiando essa religião, dando dinheiro para pastores, fazendo votos,
Então você vê que o ateu, se a gente morrer e não tiver nada, a gente não vai perder nada, a gente não perde nada. Porque a gente está aproveitando as nossas horas, a gente está aproveitando cada momento que a gente tem, porque não há evidências que há nada além disso. Já vocês vivem se dedicando a uma divindade cruel, vocês são escravos dessa divindade voluntariamente e se dedicam com dinheiro, se dedicam com horário, se dedicam com trabalhos. Muitos religiosos que eu conheço, eles pegam um dia de domingo, eles vão para a igreja, lavar a igreja, eles vão para dia de domingo pintar paredes, eles dão dinheiro, eles dão ofertas. Então vocês estão se dedicando e vocês vão perder. Se falar para mim que se morrer ou não ter nada não vai perder nada, claro que vai. E isso aqui está me cheirando a aposta de Pascoal, né? Que se eu morrer, então não tiver nada, todo mundo está igual. Agora se o ateu morrer e tiver um Deus, ele está ferrado. Então, novamente, né, vou ter que falar sobre a aposta de Pascoal aqui. Você vê que vocês estão esquecendo também todas as ideias de deuses que existem. A probabilidade que vocês colocam de 50% não é assim, porque vocês esquecem as ideias dos outros deuses. E se você morrer, o meu amigo cristão aí, camisa do Brasil, e se você morrer acreditando em Cristo e na hora H for o Deus errado, cara, sei lá, for o Deus da Índia, for um Deus de qualquer outra religião, você também será punido, você também vai para o castigo eterno, porque você tomou partido, você escolheu um Deus para adorar. Já o ateu, ele não escolheu Deus nenhum, então ele estaria mais neutro. Possivelmente o castigo do ateu seria menor. Então, num mundo onde tem milhões de ideias de deuses diferentes, é melhor não acreditar em nenhum também. Então, você vê que esse argumento aí da aposta de Pascoal é uma aposta do covarde. E mesmo que o seu Deus exista, e você acha que ele não ia sacar, ele não ia entender que você só acreditou nesse Deus porque você é malandro, porque você fala, por via das dúvidas, né? Eu vou acreditar nele aqui, mas foi sincero? Então você vai ver que talvez seja também até pior. Então aqui é a aposta de Pascoal, com uma roupagem diferente. Você vê que tem um Deus que julga e que abençoa e absorve aqueles do pecado, aqueles que creem nele e que o confessam. Você já imaginou que pode existir um inferno eterno de dor e tormento, mas também pode existir um céu sem dor, sem choro, sem pranto? Agora meu questionamento aqui, olha só como o questionamento de uma pessoa racional vai além do que uma pessoa que usa apenas o emocional, né? Aqui é emocional, né? Ele usa músicas de fundo para tocar o emocional das pessoas e tudo mais. Agora, o meu pensamento racional. Vocês vivem dizendo que esse Deus é amor, né? Um Deus benevolente. Agora, que tipo de Deus benevolente criaria uma pessoa sabendo que essa pessoa iria para o inferno? Ele já tinha ciência disso antes de criar a pessoa. Esse Deus pode ser considerado bom? Como que ele pode ser considerado bom sabendo que, ao me criar como ateu, eu não iria acreditar nesse Deus e logo ele já criou o inferno para me jogar lá? Então, tudo que acontece com a pessoa que não acredita nesse seu Deus, se ele vai para o inferno, já é algo planejado por esse seu Deus, cara. Então, como é que esse seu Deus pode ser bom, cara? Por que ele faria, por que com ser bondoso faria isso? Se eu sei que o meu filho que eu vou criar agora, ele vai sofrer, ele não vai acreditar em mim, e eu vou criar um inferno para jogar ele, sendo que eu já sou onisciente, não faz o menor sentido. Então você vê que a ideia que o seu Deus é bom, cai por terra aqui. Ele não poderia ser bom, sabendo que ao criar a humanidade, existiam pessoas que iriam para o inferno, e mesmo assim ele cria essas pessoas. Se ele fosse bondoso, se ele fosse realmente onibenevolente, ou ele perdoaria essas pessoas, ou não criariam essas pessoas. Se algo que não existe e que ainda não tem consciência, ele não vai sentir falta de ter existido ou não. Agora, a partir do momento que uma pessoa tem consciência que existe, aí só porque ela não acreditou nesse seu Deus, ela merece ser punida por toda uma eternidade. Você vê que o senso de justiça desse seu Deus é totalmente sem noção. Uma pessoa viveu na Terra, ele foi ateu por 30 anos. Então ele merece passar uma eternidade toda num local de sofrimento, num sofrimento eterno.
E ao mesmo tempo, esse Deus, ele absorve criminosos, bandidos, psicopatas, pessoas que fazem mal à humanidade, pessoas que cometem crimes terríveis, mas aí, no último momento de vida, diz que se arrependeu, aí Deus perdoa, né? Se arrependeu, então agora vai ter toda uma eternidade de bondade aqui no céu. Então são sensos de justiça que eu não compreendo, cara. Eu não consigo aceitar que isso seja algo de um Deus inteligente, que seja a máxima grandeza de inteligência. Então são pontos que vale a pena ser mostrado, vale a pena ser questionado. Em glórias em que não iremos sentir nenhuma angústia, nenhum mal, somente glorificando ao Senhor, somente com amor e com paz. Você já se imaginou, meu irmão, que você está pondo a sua existência eterna em jogo? Aqui é aquela ameaçazinha básica, né? Toda a religião tem essa ameaça de ou você acredita em mim, ou aquele proselitismo, né? Você tem que acreditar no Deus que eu acredito, na religião que eu acredito, ou então você vai ser punido, você vai ser castigado por toda uma eternidade. Então, aquela ameaçazinha básica não podia faltar, né? Por uma convicção que, de fato, dentro de você mesmo, você tem uma certa dúvida de que Deus verdadeiramente existe. Aqui ele está falando sobre convicções, né? Realmente, a gente não consegue bater o martelo e dizer que Deus não existe. Mas quando eu falo em Deus, eu não estou falando só no seu Deus cristão. Pode ser, sei lá, uma ideia deísta do caso, uma força que criou tudo. A gente não pode bater o martelo, e eu não afirmo isso porque tá aí eu estaria usando a fé na inexistência. Para essa ideia de um Deus aí, de uma força cósmica, eu sou agnóstico, pode ser que exista, mas como ela também não aparece, ela também criou isso, também seria uma força também que a gente poderia questionar. Agora, o seu Deus a gente não tem evidência nenhuma para acreditar no seu Deus. É zero. Eu não vou usar a minha fé, eu não quero ter fé. Eu prefiro saber do que acreditar. Porque nada é criado ao acaso. Até mesmo uma explosão, ela precisa de alguma coisa para ela ser criada. Aqui novamente, né, diz que nada pode ser criado ao acaso, né? Eu já prevejo que ele vai falar que tudo que existe, começou a existir, precisou de um criador. Aí ele vai ficar falando, voltando isso, até chegar no Deus dele, utilizando aquela velha falácia da alegação especial. Tudo que existe precisou de um criador. Aí a gente pergunta, e o seu Deus? Precisou de um criador? Aí para esse Deus isso não vale. Não, ele sempre existiu. Tá, como é que você prova que algo sempre existiu, cara? Se a gente for analisar o seu raciocínio, a sua premissa é que tudo precisou de um criador. Logo, o seu Deus também precisaria de um criador. E o criador do seu Deus precisaria também de um outro criador. E a gente ficaria nesse loop infinito, não chegaria a lugar nenhum. Aí vocês querem usar mais essa falácia da alegação especial, né? Que isso só vale para essas coisas, para Deus isso não vale. E aquele ateu, ele emudeceu-se. Ele se calou. E quando o cristão ele olhou para ele, aquele ateu estava chorando. Se ajoelhou, olhou para os céus e disse, Senhor, me desculpe. Cara, desculpa, cara. Eu queria ter feito essa tua análise, mas sem rir, né, cara? Porque é algo sério, né? Mas, pô, não tem como levar isso a sério, cara. Você quer dizer que um ateu deixou de ser ateu porque conversou com um suposto cristão e o cristão falou aí uma roupagem nova uma roupagem nova da aposta de Pascoal e falou sobre um suposto paraíso e sobre uma suposta tortura, né? Uma punição, e isso foi suficiente para o ateu se tornar cristão. Então você vê, cara, que essas narrativas desses canais religiosos são muito bobinhos, né, cara? Isso não funciona com pessoas racionais. Para o seu público aí, que é o público-alvo, público de religiosos, para eles funciona porque eles não questionam, eles simplesmente aceitam o que diz. Se tiver um nome religião, pronto, é válido, eles aceitam tudo. Agora, na prática, qual ateu que realmente se estudou para chegar a essa constatação? É só a constatação do óbvio, é você ver que não há evidências de deuses, que deuses eles não agem no nosso mundo natural, ao contrário do que é dito na Bíblia, onde a todo momento
ele agia a todo momento, ele intervia para salvar as pessoas, intervia para dar alimentos. O meu amigo Henrique, esse último dia, ele fez um vídeo, cara, que é lindo aquele vídeo dele, no qual ele fala qual foi a pessoa que conseguiu gravar Deus descendo ali a sua mão no céu, lá na África, alimentando uma pessoa ali com um alimento. Podia ser um pão duro, como falou o Henrique. Um Deus que permite pessoas, crianças morrerem de fome. Não é um Deus que merece ser amado, cara. Se existe esse Deus e o Deus for o seu, o meu questionamento aqui vai além, é um questionamento ético, não quero saber se ele existe ou não, mas agora, a ideia do Deus, os modus operantes descritos na sua Bíblia, cara, sinto muito, cara, mas esse seu Deus, ele não merecia ser adorado por ninguém. Ele não é melhor do que qualquer psicopata aqui da Terra, porque esse seu Deus, ele matava as pessoas a todo momento e por qualquer motivo. Basta você ler a sua Bíblia, que você vai constatar, não vai acreditar no Ismael porque ele está falando. Verifique por sua conta própria, dê uma olhada, procure você mesmo e você vai chegar a essa mesma constatação. O seu Deus, ele matava as pessoas sem motivo nenhum e a qualquer momento. Então, se existe um Deus dessa forma, por que eu tenho que adorar esse Deus e ser um escravo voluntário desse Deus? Cara, para mim não faz sentido, para mim não serve. Me desculpe por não acreditar no Senhor. Me desculpe por não crer até hoje na tua existência e no teu poder. Me perdoa, Senhor. Meus irmãos, essa história é uma história linda. Claro, é uma história linda, né? Agora é uma história fantasiosa, assim como a fantasia do seu livro religioso. Pô, se você dizer para mim que viver eternamente em um paraíso, em um corpo glorificado, como vocês falam, um corpo sem sentir dor, seriam ali tipo uns heróis, uns X-Men, uns heróis da Marvel, os heróis da DC, pô, todo mundo queria, realmente é uma história bonita, todo mundo queria. Agora, a realidade não tem evidência que isso aconteça, são apenas fantasias realmente criadas da mente humana. O intelecto da mente humana é muito grande, ela consegue fantasiar coisas desse tipo. Realmente é mais bonito. Agora, é a verdade? Se você chegar num médico e fizer exames e o médico descobrir que você tem um câncer terminal no pâncreas e que você tem só 3 meses de vida, você preferia saber a realidade ou você queria que o médico falasse, não, você está perfeito, a sua saúde está ótima, Você preferia o quê? A mentira confortável do médico? Ou você queria que o médico fosse ético e falasse a realidade? Meu querido, meu paciente, é o seguinte, a sua situação é essa e essa e essa. Eu prefiro saber a realidade. Eu ia aproveitar esses 30 dias aí, ou 90, ou um dia, ou 2, o máximo que eu pudesse. Agora, eu não ia me sentir bem vivendo uma mentira, sendo que daqui 3 meses eu iria morrer. Eu estaria tentando enganar a mim mesmo. É a pior das mentiras, né? Você tentar enganar a si próprio. E isso vocês fazem a todo momento, né? Vocês acham algo bonitinho, então é melhor que a realidade. Para mim, não serve. E ela tem um final mais lindo ainda. A palavra de Deus, ela diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. E o fim daquele homem foi lindo. Então, cara, é falácia circular, né? Vai utilizar a palavra de Deus para tentar provar que o Deus dele existe. Em nenhum momento o cristão da história provou que o Deus dele existe, como o cristão do vídeo aqui que existe, né? Também não prova que o Deus dele existe. O canal dele tá aí, né? Momento com Deus. Tá, mas como que você prova que tem esse Deus e o momento que você tá com ele, né? Não tem, cara. É só fantasias mesmo. Só coisas da mente da pessoa. Fui se derramando aos pés do Senhor. Fui acreditando e crendo e confessando na existência de Deus. E eu não estou aqui de maneira nenhuma para tentar colocar algo na sua cabeça. É claro que tá. A partir do momento que você faz um vídeo com proselitismo, para o ateu não vai funcionar. Isso é certeza. Mas para um cristão, para alguém que já foi doutrinado, esse seu vídeo é ótimo, excelente, vai ter milhões de likes, milhões de visualização. Se postar no Facebook, então, no Instagram, caraca, você... Agora, para a minoria das pessoas que usam o racional, o senso crítico, análise analítica e do que você falou,
Pô, você em nenhum momento você provou nada. Até a historinha que você conta, dá para perceber que é apenas uma criação da sua própria cabeça. Ou se não foi criação da sua cabeça, você está repetindo uma história que você ouviu aí talvez do seu pastor, mas que na prática não condiz com a realidade. Ateu nenhum vai deixar de ser ateu porque você falou que Deus é bonitinho. Cara, isso aí não serve. Se você não trouxer evidências que sejam evidências realmente concretas, o ateísmo vai continuar. Tanto é que o ateísmo tem tanto tempo. Estamos na vanguarda, estamos esperando até o momento alguma religião provar os seus deuses arrogados, e até hoje nenhuma conseguiu, né? Até hoje. Então existe várias, milhares de religiões, e nenhuma conseguiu provar que o Deus que eles arrogam existe. Porque eu não consigo isso. Ninguém consegue isso. Ninguém consegue manipular ninguém. Nós que aceitamos. Discordo. O que mais tem são pastores e líderes religiosos manipulando pessoas, cara. Você já ouviu falar no Jim Jones? Jim Jones era um líder de uma seita religiosa evangélica que manipulou as pessoas. Pesquisem aí John Stal e você vai ver o absurdo que foi. Religiosos manipulando pessoas. E como esse caso, existem outros casos, até em menor proporções. Existem pastores aí que estão ricos manipulando as pessoas. Então, existe sim manipulação de líder religioso com seus seguidores. É fácil isso. Se tiver um nome religião, então, fica mais fácil ainda. Damos as ideias, nós que as abraçamos. Porém, o Espírito Santo de Deus é o único que nos convence. E eu peço que nesse dia de hoje ele me convença e convença você do amor, da existência, do poder e da soberania de Deus. Então eu quero que você me convença, meu amigo, eu não peguei teu nome aí no começo, tá? Meu amigo brasileiro aí, com a camisa do Brasil, meu amigo cristão. Faça o seguinte, parece que você é de Campina Grande, né? Da Paraíba. É meu vizinho aqui, né? A gente é aqui do Nordeste. Então faça o seguinte, meu amigo, pegue o Espírito Santo, faça 24 horas de jejum, 12 horas, como você preferir. Ore, se apegue no seu Deus e vá a um hospital do câncer aí do seu estado. Vá lá e peça para o Espírito Santo convencer a gente da sua existência. Lá você vai orar em nome daquelas pessoas inocentes, daquelas pessoas que estão sofrendo com enfermidades cruéis, enfermidades terríveis, dores terríveis. Então você vai orar e você vai pedir para o Espírito Santo, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do próprio Espírito Santo, curar aquelas pessoas ali instantaneamente. Eu tenho alguns amigos aí, a gente pode mandar lá ele gravar lá com você, né? Se eu não me engano, tem um rapaz aí do canal Cruzada Viva, né? Que é o Paulo Coelho, ele também é daí, da Paraíba. A gente faz um encontro de vocês dois, aí vocês vão lá no Hospital do Câncer e você, em nome do Espírito Santo, você vai curar todo mundo ali para glorificar o nome de Jesus. Aí nesse momento o ateísmo vai cair. Porque você provou que existe seu Deus, você provou que existe uma divindade por trás. Você vai curar todas aquelas pessoas em estado terminal. Imagina a felicidade da família. Imagine quantos convertidos esse Espírito Santo não iria conseguir. Agora, você quer aceitar o desafio? Duvido, né? Duvido que você vá fazer isso, porque você sabe que na prática isso não acontece. Mateus 10:8 está lá, João 14:12 está lá, e aí? Quem vai fazer, quem vai cumprir o que Jesus falou, que aquele que crê em mim farão obras maiores que a minha, né? Se disser esse monte que se joguem no oceano, ele vai se jogar, ele vai mudar de um lado para o outro. Cadê? Quem vai fazer isso? Então você tem a oportunidade, meu amigo aí cristão, tá? Você tem a oportunidade de fazer isso. Que você possa crer cada vez mais neste Deus poderoso, neste Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor, confie nele e o mais ele fará. Ele não irá fazer porque nós somos bons e porque somos merecedores, não. Ele irá fazer porque ele é um pai que se compadece dos seus filhos. Se esse seu Deus é o pai e ele permite todas essas maldades, cara, esse seu pai, ele tá no nível aí do Nardone. Acho que o Nardone é menos pior, né? Só matou só matou aí né? Você tá no nível aí de pessoas terríveis. Então, é isso, cara. Se seu Deus
permite toda essa maldade, ele não pode ser considerado pai, né? E nem padrasto, ele pode ser considerado um carrasco, pode ser considerado um sádico, sanguinário, né? Porque ele não criou nada respeitando regra de nada, já que ele que cria a própria regra, ele não tinha que submeter a nenhuma circunstância. E se ele cria tudo isso com esse sofrimento, então como que você pode considerar esse Deus bom? Um pai que ama os seus filhos. Creia no Senhor. Entregue sua vida a Ele. Confesse como seu Senhor e Salvador. E busque a glória nos céus ao lado do Senhor. Oremos nesse instante. Aqui vai acabar o vídeo dele, né? Como sempre, vai terminar com oração. Não vou ficar perdendo tempo vendo oração, mas a mensagem importante foi o começo do vídeo, né? Novamente, pessoal, então vocês viram aqui, né, como funciona a mente do religioso, né? Proselitismo a todo momento, só isso, só proselitismo e proselitismo. Fala de uma história fictícia para mostrar para os seus seguidores, mostrar para o seu público que esse Deus é tremendo, mas que na prática Deus nenhum se revela. Não há ateu nenhum que seja tão bocó de acreditar em uma divindade só porque conversou com um cristão. Então você vê que quando a mente ela se abre, ela se expande, ela nunca mais vai retroceder. Então se você quer provar que seu Deus existe, eu dei uma sugestão aqui no vídeo, tá? Faça isso, mostre pra gente que seu Deus existe, cure um amputado, cure uma pessoa que sofre de nanismo, cure uma pessoa que nasceu siamesa, você ore e automaticamente ali os corpos delas ali são separadas sem cirurgias. Vamos fazer coisas assim, né, sobrenaturais. Você não é o Deus dos impossíveis que vocês seguem. Então, pessoal, isso aqui foi mais um vídeo mostrando e respondendo mais um canal cristão, com mais baboseiras, como sempre, né? Mas eu acho muito relevante que a gente consiga fazer mais vídeos assim, porque esse vídeo pode chegar a pessoas ainda com dúvidas, a religiosos ainda que estão com dúvidas, e eles vão ver que o que a grande maioria afirma, né, não passa de fantasia, coisas que não condizem realmente com o que a gente vê no nosso dia a dia. Então, pessoal, se você ficou até aqui, obrigado aí pela audiência, obrigado aí por estar sempre comparecendo aqui no canal. Deixa o like, compartilhe, se inscreva, comente. E muito obrigado aí, tá? E até mais.